Jonas, através da vida dele. Jonas é aquele que foi engolido pelo peixe, né? Certa feita alguém me encontrou, e uma senhora, ela já partiu, e ela havia saído, ou mudado um pouquinho de religião a respeito. Ela era católica, bem praticante, e ela passou a ser carismática. E ela um dia, sabendo que eu era pastor, ela disse para mim: eu quero fazer uma pergunta para o Senhor. Eu falei: lá vem, né? Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos entrar em contendas ou em questões que são insensatas. A Bíblia diz que não traz proveito. Mas enfim, ela veio me dizer que se eu sabia como é que Jonas tinha sido engolido. E eu fiquei pensando, será que tem novidade nisso tudo, né? Porque a Bíblia diz que foi um peixe que engoliu, e ele ficou ali durante 3 dias, 3 noites. E ela me disse assim: não foi o peixe, você não tem revelação. Aquilo foi o braço do Espírito Santo engolindo. E eu creio que o Espírito Santo, ele governa toda a terra. Mas quando a palavra de Deus diz que foi o peixe que engoliu o Jonas foi o peixe. Viu, querido? Nós não limitamos o poder de Deus. O poder de Deus, ele é maravilhoso, né? Hoje é comprovado que é possível um homem sobreviver dentro de um peixe, que é um mamífero, que tem capacidade de ter oxigênio dentro dele. Então Deus, ele é poderoso para fazer. E se foi peixe mesmo, né? E se a Bíblia dissesse que foi dentro de uma tartaruga, eu também iria crer, porque Deus é poderoso. Amém, queridos? Dessa palavra bendita que eu quero falar com você, não propriamente o momento em que ele foi engolido, mas um pouquinho mais adiante. Você encontrou Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4. E eu quero ler com você a partir do verso 1. Foi a partir do momento em que Jonas sai da cidade de Nínive, e ele está ali já depois de ter clamado àquela cidade que se arrependesse do pecado dela. Na verdade, tudo aquilo veio acontecer na vida do Jonas porque ele foi desobediente à palavra de Deus. Um pequeno resumo é que Deus queria que ele fosse para Nínive, uma grande cidade da época. A Bíblia diz que ela tinha cerca de 120 mil habitantes, né? Dá mais do que 2 Jaguariúna. Para a época, querido, era uma grande cidade. E essa cidade andava distante do caminho do Senhor. E o Senhor, no seu plano perfeito, resolve dizer para Jonas: Jonas, eu quero te usar para que você vá até Nínive e pregue lá e fale para todas as pessoas lá que eles devem se arrepender. Porque se eles não se arrependerem, após 40 dias eu enviarei águas sobre Nínive e ela será submergida, não existirá mais. E a palavra de Deus diz que ele reluta, que ele não quer ir, e ele toma a direção contrária. Ele vai para Tarsis. Lá em Tarsis, indo para o navio, na verdade, a caminho de Tarsis, uma tempestade grande se levanta, o navio começa a passar por uma tribulação muito grande, a perca no navio, até que, para acalmar o mar, eles têm que jogar o Jonas dentro do mar. Quando ele joga, os marinheiros, né, jogaram o Jonas dentro do mar, a Bíblia diz que vem o peixe então e engole o Jonas. E ele passa 3 dias e 3 noites ali, e eu penso que é um lugar bem apropriado para não ter internet, né, querido? Não tirar selfie, né? Eu penso que ele passou ali realmente falando com Deus tudo aquilo que estava no coração dele, e Deus falando com Jonas qual era o plano. A Bíblia diz que aquele peixe então lança ele fora e ele vai parar na margem daquele mar, e ali ele entende que ele tem que ir para Nínive mesmo. E ele durante 3 dias passa na cidade pedindo para que a cidade se arrependesse. E ele vai gritando, eu fico pensando que ele está gritando nas ruas: vocês devem se arrepender, vocês devem abandonar o pecado. Eu penso que esse apelo de Jonas, ele serve para Jaguariúna hoje. Amém, querido? Eu penso que ele serve para o nosso bairro, para as nossas casas. Não é verdade, querido? E a palavra de Deus começa a chegar na vida daqueles homens, e a Bíblia diz que o rei de Nínive, ele se atenta.
E ele diz para ele mesmo, essa palavra é verdade. Nós estamos em pecado, nós estamos distantes de Deus. Juntamente com o rei e o povo, ele também toma essa decisão de se arrepender. Interessante, querido, que a ordem do rei foi que até os animais pudessem se arrepender. Até os animais tiveram que se arrepender. Se você ler depois os capítulos anteriores, você vai perceber. Estou fazendo um resumo para nós entrarmos aqui, onde o Senhor nos levou essa noite e vai te falar, vai continuar te falando. Mas um resumo é que o rei se arrependeu, o povo se arrependeu, ouviu as palavras do Jonas e o rei disse, vamos entrar em jejum. E esse jejum será para todos. Vamos colocar pano de saco sobre a nossa cabeça. Isso era símbolo de humilhação, de arrependimento. E todos, querido, daquela nação, 120 mil homens. E não se fala de crianças e nem de mulheres. Todos com pano de saco sobre a cabeça. Todos em jejum. E se não bastasse, o rei deu o decreto. Todos os animais não recebam capim. Não recebam alimento. Todos em jejum. Lê o texto para você ver depois. Cubram os animais com pano de saco. A cidade inteira se arrependeu. Que coisa tremenda, querido. Eu fico pensando, querido, um mover de Deus a ponto dessa cidade se arrepender. Um mover de Deus, eu vou dizer novamente, a ponto dessa cidade se arrepender. Os nossos políticos se arrependerem. Os nossos adolescentes se arrependerem. Os embriagados se arrependerem, os drogados se arrependerem, aqueles que maltratam se arrependendo, nós como igreja se arrependendo, todos se arrependendo. A Bíblia diz, querido, que o coração de Deus se moveu e o mal que Ele disse que faria, Ele não fez. Ele é um Deus que se compadece. O teu Deus é rico em misericórdia. Digo, meu Deus, a quem eu amo, é rico em misericórdia. Diz para o teu irmão, o teu Deus, a quem você ama, é rico em misericórdia. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que Ele ama quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz, querido, que Ele não tem prazer que o homem se perca. Ele não tem prazer que o pecador morra. A Bíblia, querido, ela é categórica em dizer, ela afirma muitas vezes que Deus, Ele espera pacientemente que eu e você se arrependa. Ele esperou Nínive e a Bíblia diz que Nínive se arrependeu. Pastor, mas onde entra o Jonas aqui? Ai, querido, aqui ele é um personagem bem principal. Porque a Bíblia diz que ele faz o serviço, que ele faz o trabalho, que ele passa pela experiência do peixe, a coisa é reveladora, mas ele se sentiu maior, querido, mais digno do que a própria cidade. Eu não sei se você já encontrou crentes que às vezes passam por um problema muito sério e depois eles acham que são mais dignos do que o outro. Eu vivi uma experiência tão difícil, pastor, que agora eu sou merecedor dessa misericórdia. Só que eles pensam que a misericórdia é por causa do problema deles, ou da luta que eles tiveram. Quando na verdade toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Todo merecimento não está no teu passar ou nas tuas guerras. Todo merecimento está na cruz. Todo merecimento está na cruz. Pastor, você tem recebido porque você busca mais. Querido, não é a verdade. Eu tenho recebido porque o meu Senhor é bom e eu me curvo diante dele e é por isso que eu tenho recebido. Você tem recebido por esse mesmo grande motivo? Você tem recebido por causa dessa grande verdade? Querido, então mude tua maneira de pensar. Jonas, num determinado momento, ele disse: eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou cumprir a sua vontade, mas talvez não vai adiantar de nada o que eu estou falando, porque você sempre perdoa eles.
Era como se Deus pudesse perguntar para ele, mas então por que você está fazendo? Então por que você está fazendo, se nem você crê? Eu penso que tudo que nós devemos fazer diante de Deus, querido, é crendo que Ele é totalmente poderoso para fazer. A Bíblia diz que Ele vai, Ele prega, Ele faz a vontade do Senhor, mas dentro dele, querido, ainda havia um orgulho a ponto de não entender o perdão de Deus. Ele mesmo vai dizer isso. Estamos no capítulo 4? Foi só a introdução, viu, querido? Agora vamos para o texto. Aleluia. Mas desgostou-se. Como que é que ele ficou, Jonas? Desgostoso, querido, não entendendo, triste. Eu não entendo porque que esse Deus faz isso. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, diz a palavra de Deus. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. E ficou todo ressentido. Olha como o homem ficou. Querido, você conhece alguma pessoa que já ficou ressentida? Não olha do lado, não. Agora é momento de olhar para o pastor assim, mas nem piscar. Querido, você já viu uma pessoa ressentida, desgostosa, porque a coisa não aconteceu na vida dela e às vezes aconteceu na vida do vizinho? Querido, é uma tragédia, é uma marmota. E é assim que Jonas estava. E ele orou ao Senhor, e ele vai dizer ao Senhor por que ele está tão ressentido, extremamente desgostoso. Ah, meu Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, lá para onde eu estava indo? Por isso, olha o que ele vai dizer, eu me preveni. Ele está encontrando até justificativa porque que ele foi para Tarsis. Por isso, eu me preveni, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que você é um Deus piedoso. Esse Deus é mesmo, querido. Eu sabia que o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha o que a pessoa desgostosa ela faz, querido, ela pede a morte. Ela fala que vai arrumar a mala e ir para fora de casa. Você já ouviu a pessoa dizer isso alguma vez, querido? Ah, quer saber, eu estou arrependido de tudo, eu estou desgostoso de tudo, eu vou embora dessa casa, eu não largo você por causa dos meus filhos. Você já ouviu isso, querido? Não olha do lado. Tem alguns que pedem a morte numa situação dessa. Eu quero morrer, só não morro porque eu tenho que tratar dessas boquinhas pequenininhas. Como se fosse ele ou ela o resultado, a solução de tudo. O Jonas estava assim, desgostoso. Fui lá, fiz o que fiz, mas estou esperando a água encobrir eles. Mas o Senhor é rico em misericórdia. Querido, esse Deus, Ele perdoa mesmo. Até essa pessoa que você está falando de Jesus e às vezes pede, vem água, encobre ele. Não é assim que a gente faz? Às vezes a gente fala com a boca, querido, mas o nosso coração está dizendo, ai Deus, não tem mais jeito, encobre essa água, leva para a glória, deixa eu viver tranquilo. Não é assim, querido? Deus vai fazer do jeito dele, querido. Ai, diga para o teu irmão, Deus vai fazer do jeito dele, viu, amado? Aleluia. Eu estou para falar para você, querido, que a fortaleza está no filho que ficou em casa do que o filho que foi embora de casa. Lê lá a história do filho pródigo, que você vai ver quem de fato tinha a fortaleza maior. Vê lá, querido, se quando o filho que saiu voltou todo arrependido, o pai abraçou e diz, não, eu vou matar um garrote para você. Não é assim? Vou fazer um churrascão aqui que todos vão celebrar. Não estava a palavra churrasco, claro. Essa é a versão do pastor. Mas estava lá, uma festa, eu vou fazer uma grande festa. E aí a fortaleza do filho que ficou se manifestou. E ele disse, eu nunca tive uma galinha caipira com quiabo para comer.
Foi isso que ele falou? Não foi, mas para mim era um prato maravilhoso. Você nunca matou nada para mim. Você nunca fez uma festa para mim. Agora o outro foi para o mundo e voltou. Você está dando um anel no dedo, veste nova. Você está tratando ele como rei. E o pai disse: você sempre esteve comigo. Mas aquele ali, o teu irmão, ele estava perdido e foi achado. Então dizer, querido, que nós somos melhores, nós não somos, viu, amado? Esse pensamento, essa fortaleza precisa ser quebrada. Nós somos merecedores se a cruz for uma verdade na nossa vida. Nenhum de nós somos mais merecedores um do que o outro. Ai, pastor, mas eu estou sempre aqui. Aleluia por isso, mas a cruz é o motivo? Então, a tua bênção vem. A cruz é a razão? Querido, então o milagre vai chegar. Diga para o teu irmão, a cruz é a razão? Então o milagre vai chegar. Amém, querido? Peço-te, Senhor, tira a minha vida. Queria morrer nada, amado. Você já viu alguém ficar gritando para todo mundo ouvir? Ah, tira a minha vida, quero morrer. Vive mais 50, 100 anos, está aí gritando. Quer morrer nada. Quer chamar atenção. Tira a minha vida, não aguento mais. E o Senhor, que é maravilhoso, né, querido? No verso 4 diz assim: e disse o Senhor: é até razoável esse teu ressentimento. Sabe que tem gente que quando lê isso aqui, querido, estou lendo, estou falando, viu, querido? O Espírito Santo está falando, estou falando com você. Você sabe que tem gente que quando lê isso aqui, fala lá, tá vendo? Deus concorda. Concorda com ressentimento, concorda que a gente fica magoado. Sabe o que Deus está falando aqui? É até razoável porque você é homem. E o homem é falho. É até razoável que você está falando, porque eu estou vendo teu coração. Ele não está inteiro comprometido. Você está até falando de arrependimento. Mas de fato queria ver a cidade inteira rendida. Isso não está no teu coração. É razoável você falar o que você está falando do jeito que você está vivendo. É razoável sair isso da tua boca quando você não crê de verdade. É razoável. Mas isso não significa que Deus está concordando. O Senhor não está dizendo aqui, eu concordo com a tua atitude. Mas Ele está dizendo, é razoável, Jonas, o que você está pensando, porque você não está pronto. O peixe foi uma experiência, mas não foi tudo. O que você viveu, Filadélfia, até aqui, te trouxe até esse momento. E para viver o que eu tenho, você vai ter que crescer. Você vai ter que experimentar ainda momentos que vão exigir de nós o conhecimento que nós estamos recebendo. Por isso, queridos, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Tudo que você está recebendo, de fato, querido, você vai precisar usar. Tua habilidade, teu conhecimento, teu coração, tuas palavras, tua maneira de olhar, tudo, querido, fala nos momentos oportunos que Deus tem nos dado. Você já não olha nem da mesma maneira mais. Quando você era lá do mundo, como você olhava para as pessoas? Um olhar de julgamento, um olhar de superior. A verdade é que quando eu vim para Cristo, a palavra de Deus diz que o nosso coração precisa ter um olhar de servo. O outro é melhor. Você é melhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ele e para ela, você é melhor, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é uma verdade que deve estar dentro de nós, querido. Jesus disse, ou melhor, Deus disse para ele, para o Jonas, é razoável o que você está pensando.
Então Deus vai mais uma vez ensiná-lo, e é aqui que eu vou terminar. Então Jonas saiu da cidade, ele se ausentou, e a Bíblia diz, querido, que ele foi ao oriente da cidade. Ali ele fez uma cabana, se sentou debaixo dela à sombra. Ele procurava uma sombrinha, até ver o que aconteceria à cidade. Ele estava aguardando, querido, o que iria acontecer àquela cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. É uma espécie de uma trepadeira. E a Bíblia diz, querido, que essa aboboreira, que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado, do seu cansaço. E Jonas ficou feliz, ele se alegrou em extremo. Olha a pessoa revoltada, que quando vem uma sombrinha na cabeça, como ela fica? Mas ficou feliz da vida. Por causa de quem? De Deus? Não, querido. A vida quando está assim é que é sombra, não é presença não. A Bíblia diz, querido, que ele ficou feliz da vida com a sombrinha sobre a cabeça dele. Diga para o teu irmão, a sombra não dura o dia todo. Aleluia. Alerta ele e ela, olha, essa sombra não dura a vida toda. Pode dizer, que ele diga a vocês também, aqui no altar, a sombra não dura a vida toda. Ai, pastor, eu quero viver de sombra e água fresca. Não vai dar. Querido, viver só de sombra não é a vida que Deus tem para nós. O deserto não tem sombra. Diga para o teu irmão, no deserto não tem sombra. Mas quem aqui gosta de sombra? Querido, num sol, é sombra que nós queremos. Esse dia eu fui fazer um joguinho com os meninos, e tinha um lado lá do campo que estava uma sombra. Mas adivinha, para lá que eu fui. 45 anos, eu falei, quer saber, não vou ficar nesse sol não, vou lá. Todos nós queremos hoje sombra. Não é assim? Na vida espiritual também. Mas Deus, olha o que Deus faz. Ai, esse Deus é tremendo, terrível e maravilhoso. Mas Deus que fez a arvoreira crescer do dia para a noite, não vem você que ele também dá uma de botânico dizer, pastor, como é que cresce assim? Cresceu, Deus é Deus. Cresceu, mas no outro dia ele enviou um bicho no dia seguinte e fez ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, é assim que ele vai fazendo, oriental, e vai levando o sol justamente para em cima da cabecinha dele. Olha aqui, estou fazendo um teatrinho. Deus vai soprando, e vai aparecer em cima da cabeça do Jonas. E já não tem mais sombra. Olha o resultado disso. Deus quer ver o coração, viu, querido? Não é a cabeça que ele está tentando, não. É o coração. E o sol feriu a cabeça do Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer de novo. Ô criatura, né, querido? Melhor me é morrer do que viver. E aí o Senhor disse mais uma vez para o Jonas, acaso razoável que assim você fique nervoso, enfadado, desgostoso, por causa de uma aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Ele está justificando até agora, querido. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, Jonas, na qual você não trabalhou para que ela crescesse, nem fizesse crescer, que em uma noite nasceu, e na outra noite pereceu. O Senhor está dizendo para ele, você não teve envolvimento nenhum com essa aboboreira, não foi você que plantou, não foi você que regou, eu fiz ela crescer, eu enviei sombra, eu cobri a sua cabeça.
E você teve compaixão e está todo revoltado por causa dela. E ele diz: quanto mais então. E não há de ser que eu tenha compaixão da cidade de Nínive, em quem estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Deus está dizendo assim, que são homens dependentes, que precisam de mim. E também muitos animais. O Senhor se lembrou até dos animais que jejuaram. Jonas, você se compadeceu de uma boboreira que você não teve relacionamento algum. Estes 120, eu os criei, eu os fiz crescer, eu aguardei eles se arrependerem, e no dia que eles se arrependeram, você não quer que eu os perdoe? O meu plano vai se cumprir. Eu vou trazê-los de volta. Talvez você esteja aqui, querido, ou esteja aqui porque alguém muito querido orou por você muitas vezes, e você nem sabia. Talvez tudo isso que você esteja vivendo te trouxe mais perto de Cristo essa noite. E Ele é com você. O desejo de Deus, querido, é que o pecador se arrependa. Mas Jonas não entendia isso. Ele se achava mais digno do que a cidade, mais protegido do que os outros. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não tem seus filhos prediletos. Ele tem filhos e filhas. Jesus tem filhos e filhas. Pastor, e se esse que fez o que fez a vida toda? Porque eu sou de Jesus faz tempo, mas esse que fez tudo isso a vida toda, se chegar agora e aceitar Jesus e se arrepender, é filho como você é filho, é amado como você é amado, vai ganhar o céu como você já ganhou o céu, vai fazer coisas grandes como tem feito coisas grandes na sua vida. Nós precisamos entender isso, que o Senhor ama todos, e Ele está trabalhando, querido, nesse exato momento, para que nós possamos se aproximar dEle. Amém, querido? É interessante que com o Jonas, Deus tinha um particular de usar as coisas que estavam à sua volta. Usou a tempestade para dizer que ele estava indo para o caminho errado. Usou o peixe para fazer ele compreender que Nínive era para onde ele deveria ir. Usou uma boboreira para criar sombra sobre a sua cabeça. Usou aquele bichinho, aquela larva, para falar de novo com ele. E por último usou o vento oriental para levar o sol sobre a cabeça dele. Pastor, o que você quer dizer? É que talvez Deus esteja falando com você, querido, dessa forma, e você está tão preocupado com os problemas, que você não tem visto Deus falar. Ele pode usar pessoas, é claro que Ele pode, mas assim como Ele pode usar o que Ele quiser, Ele quer que você se aproxime. Eu vou terminar de novo, dessa forma, falando a mesma verdade. Ele quer que você se aproxime. Ele quer que você se renda.